Santos rabiscos em São Bento. São Bento nasceu em Núrcia, na Itália, no ano de 480. Era filho de nobres e teve uma irmã gêmea chamada Santa Escolástica. Que família abençoada! Quando jovem, São Bento foi estudar filosofia em Roma. Porém, ao chegar lá, desapontou-se com toda a decadência da cidade e decidiu partir para uma vida de oração solitária nas montanhas. Enquanto ia para as montanhas, ele encontrou-se com um monge romano, que deu-lhe o hábito e, a partir daquele momento, o serviu como podia. São Bento ficou numa gruta no Monte Subiaco, e o monge romano, cumprindo com sua promessa, o alimentava com alguns pedaços de pão que deixava de comer para alimentar seu amigo. Um dia, um padre de conhecida fidelidade preparava sua ceia para celebrar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ouviu o próprio Jesus lhe dizer: "Enquanto você se banqueteia, meu servo passa fome." Rapidamente, o padre partiu para levar a São Bento o alimento tão necessário. Ele se aventurou a subir o monte e encontrou São Bento, onde celebraram a Páscoa e louvaram juntos ao Senhor por tão misericordioso carinho. Deus é bom o tempo todo. Por essa época, São Bento começou a ficar conhecido por entre os pastores e povos da região, que iam até ele buscar alívio para a alma, conselhos e direção espiritual. Um dia, um abade de um mosteiro próximo morreu, e conhecendo a fama de santidade de São Bento, a comunidade pediu para que ele assumisse a direção do mosteiro. Ele não queria, pois seus costumes eram diferentes dos costumes dos irmãos que o convidavam, mas depois de muita insistência, ele acabou aceitando os pedidos. Contudo, com o passar do tempo, os monges se arrependeram, pois São Bento vivia as regras de forma rigorosa, e isso desagradava muitos deles. Então, eles resolveram envenenar São Bento, e assim poderiam se livrar dele. Que horror! Mas antes da refeição, São Bento sempre abençoava os alimentos, e naquele dia, ao fazer o sinal da cruz, a taça com veneno se partiu, deixando todos os presentes muito espantados. Assim, São Bento retorna para o Monte Subiaco para viver novamente em sua solidão monástica. Quando retornou ao seu antigo lar, São Bento começou a receber muitas pessoas e decidiu então prepará-los para o serviço do Senhor, organizando uma colônia monástica. Ele construiu 12 mosteiros em diferentes lugares e permaneceu com alguns discípulos consigo. Nesse período, famílias nobres começaram a deixar seus filhos sob os cuidados de São Bento. E nessa época chegaram São Mauro e São Plácido, dois de seus grandes discípulos. Certa vez, um homem procurou São Bento nos campos onde trabalhava, para que o ajudasse com um grande problema, pois seu filho havia morrido. O santo foi com o homem até a porta do mosteiro para rezar pela criança. E ao ajoelhar-se, implorou a Deus para que devolvesse a vida àquela pequena criança. Ao término da oração, a criança se levantou e correu para os braços de seu pai, que chorava de alegria. Que lindo milagre! Acontece que ali próximo havia um padre chamado Florencio, que invejava o amor que todos tinham por São Bento. Um dia, ele enviou para o santo um saboroso pão que estava envenenado. São Bento, que era um homem de Deus, pegou o pão e entregou a um corvo, pedindo para que o pássaro colocasse o pão num local onde ninguém pudesse pegá-lo. O corvo assim fez e Florencio ficou muito bravo por ver que seu plano havia fracassado. Quando São Bento percebeu que o mosteiro de Subiaco não apresentava mais problemas, resolveu mudar dali para edificar uma nova casa em Monte Cassino.
Ao receber essa notícia, Padre Florencio comemorou a saída de São Bento. Porém, a varanda de onde ele observava tudo desabou e ele morreu. Ao saber da morte de Padre Florencio, São Mauro pediu para que São Bento voltasse, comemorando a morte do malvado. Mas São Bento repreendeu seu discípulo, pois não se deve comemorar a morte de ninguém, nem mesmo quando se trata de um inimigo. Devemos amar a todos. Quando São Bento chegou em Monte Cassino, havia um templo de Apolo que rapidamente fora destruído para a construção da grande abadia de Monte Cassino. Lá, ele escreveu a regra dos mosteiros que prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a fraternidade e a obediência. São Bento viveu até o fim da vida no mosteiro de Monte Cassino, prevendo sua morte com 6 dias de antecedência e também de sua irmã, Santa Escolástica. A imagem da medalha de São Bento foi descoberta tempos depois de sua morte, quando algumas bruxas afirmaram não conseguir praticar qualquer feitiçaria em lugares onde houvesse a imagem da cruz da medalha. O dia de São Bento é celebrado em 11 de julho. Ele foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. São Bento é padroeiro da Europa e da Alemanha. São Bento, rogai por nós. Deixe seu joinha e inscreva no canal. Viva o Cristo Rei!